Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Consolares aqui no YouTube. E este programa vai ao ar quinzenalmente, às quartas-feiras, às 8 horas da noite. E nesta vez estamos com o tema central que diz o seguinte: conflitos e guerras na atualidade, uma visão espírita. E aí eu já vou pedindo para você participar, comentando, curtindo o vídeo, compartilhando. Se você não é inscrito no canal ainda, pode se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e também participe das nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela. Tem Facebook, tem Instagram, tem o nosso site e tem o nosso canal aqui no YouTube. Então vocês podem dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, comentar, deixar sua opinião, que é muito importante, já que fazemos de coração para todos vocês que nos assistem. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre paz interior e paz no mundo. E nós vamos entrevistar José Pereira, lá do Centro Bezerra de Menezes, de Santa Luzia. Seja muito bem-vindo, José Pereira, ao nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado, com muita alegria. José, é o seguinte, para a gente já começar a falar sobre esse tema de paz interior e paz no mundo, eu queria que você nos falasse sobre o que seria essa paz interior e como é que nós poderíamos alcançar essa paz. Ok. Inicialmente, quero cumprimentar mais uma vez os nossos amigos Rose Ferreira, que é conosco na entrevista, José Carlos lá nos bastidores, a todos os que acompanham os Consolares e dizer que é uma alegria estar neste momento compartilhando desta oportunidade. Essa paz interior que nós tanto buscamos, que nós tanto sonhamos com ela, toda a humanidade de um modo geral, ela de certo modo é desejada com um certo equívoco, porque normalmente a gente pede muito essa paz para vir de fora, para dentro. Normalmente é assim que a gente tem buscado essa paz ao longo do tempo. A gente busca pedindo paz. A gente pede a Jesus a paz, pede a Deus, pede a tudo. E isso é um grave equívoco, e me permita dizer, inclusive das religiões, que às vezes não têm uma boa orientação sobre essa questão. Porque nós aprendemos com Jesus Cristo que a paz é uma conquista. Logo, se é uma conquista, ela não vem de fora. Muito embora ele tenha colocado para a gente: a minha paz eu vos dou, ou eu vos deixo, dependendo da tradução. Não como a paz do mundo. E nesse momento ele já faz uma diferença, já caracteriza bem a paz proporcionada pela sua mensagem em relação à paz do mundo. Porque a paz do mundo é muito vulnerável, é muito efêmera. A paz do mundo é assim muito fluida, instantânea, de repente ela desaparece. Então, quando Jesus Cristo nos diz que a paz dele ele nos deixava, nós vamos ver com Allan Kardec, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral: não pensei que eu vim trazer a paz,
mas a divisão. E é um capítulo muito interessante. Allan Kardec faz um trabalho de aprofundamento nisso. Ele chama de estranha moral, por isso que é algo estranho. O mestre dizer que nos deixava a sua paz, mas em algum momento ele dizer que não veio trazer a divisão. Porque para a conquista da paz interior, nós precisamos lutar. E ele diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que essa paz, por conta do nome dele, haveria divisão entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre as famílias, entre as comunidades, entre os povos. E a prova mais cabal disso, que ele afirmou, é que foram as piores guerras da humanidade, foram as chamadas Guerras Santas. Imaginemos que contradição, que prova de ignorância nós demos durante o tempo ao proclamar as guerras santas, porque é uma prova de que desconhecemos a finalidade do amor de Deus na Terra. Quando nós dizemos guerras santas, como se existe alguma coisa de santo numa guerra. Então, essa paz interior, Rose, é fruto de uma conquista que nós sim podemos fazê-lo, é através dessa mensagem de Jesus, que não é uma mensagem de cruzar os braços e esperar que aconteça. É uma mensagem de a luta, de lutar pelo perdão. Lutar pelo perdão, sim. O perdão pressupõe um caminho à paz, lutar pela justiça, mas não é lutar contra o outro. É a luta consigo mesmo, a luta interior. Então é mais ou menos por aí um primeiro desenho, uma primeira informação sobre essa questão da paz interior e a paz do mundo. Muita gente acha que a paz interior seria silêncio, por exemplo, seria o contrário de barulho, mas aí a gente vê que a paz interior é algo diferente, né? Você citou algo bastante, uma comparação muito rica, que às vezes a calmaria das águas por cima não significa que está tudo tranquilo. Porque muitas vezes nós temos uma aparência de tranquilidade, mas intimamente nós estamos em conflito. Nós temos uma aparência de tranquilidade e estamos doentes por dentro, brigando por dentro uns com os outros, muito embora estejamos em silêncio. Eu me recordo, aproveitando a sua colocação, de uma informação que o Divaldo Franco nos dá sobre um momento que ele falava sobre essa questão da paz e do silêncio, que Joana de Ângeles, sua mentora, convidou para ir fazer uma visita a um amigo dele desencarnado, mas ela fez uma exigência, ele só iria nessa condição de fazer silêncio. E ele foi em desdobramento, é muito conhecida essa informação que ele conta daquele jeito cômico dele. E quando ele chegou na região espiritual que estava um amigo, ele contempla fulano, e fulano sente a energia da contemplação dele. E ele sente aquilo, e Joana diante vai da pessoa, eu lhe pedi silêncio. Mas eu não falei nada, assim, não falou, mas vibrou. Ele diz isso para nos ensinar o que é silêncio. Silêncio interior. Muitas vezes, essa paz que a gente está aqui, não, eu quero paz, eu quero silêncio. Como que o silêncio? Claro que o silêncio pode ser um prenúncio, mas a paz realmente. A gente pode estar o maior barulho do mundo em torno de nós e nós podemos estar em paz. Porque ele é íntimo, ele é da consciência. Sim. Então, é possível que a gente consiga alcançar essa paz interior na nossa vida? Com certeza. Tão possível
que o próprio Jesus Cristo coloca isso para a gente. Ele nos deixa como meta. É a meta, é o final de todos nós. Aliás, no nosso projeto reencarnatório, essa é a premissa maior. Nossa busca da paz significa o quê? Equilíbrio, harmonia. Harmonia, que aí já deriva para uma outra questão de saúde, a harmonia da alma, que é uma definição da homeopatia também. Então, essa paz interior é o nosso alvo. Todos nós precisamos alcançar essa condição de harmonia íntima, de paz, e volto a repetir: não é só com recolhimento, não é só dormir. Muitas vezes a gente vai dormir e acorda pior. É pela forma de vida que nós exercitamos no dia a dia, pelo meu modo de agir, pela minha ética. Como é que eu posso dormir em paz se eu sou uma criatura que, na minha vida de relação com as pessoas, na minha vida profissional, etc., eu não tenho ética para viver? Eu não tenho respeito naquilo que eu faço. Como eu posso conciliar meu sono? Não, dorme, não dorme tranquilo. Pode pensar que dorme. Então, a paz, ela pressupõe tudo isso, a justiça com que eu ajo nos momentos, nas minhas atitudes, nas minhas decisões, o perdão que eu preciso exercitar por alguma necessidade com alguma pessoa no dia a dia. Então vejamos que é um conjunto de necessidades que também necessitam de informações para que eu exercite. Por exemplo, quando eu aprendo que o perdão é melhor para mim, eu fui buscar um conhecimento. Porque, perdoar na integridade requer de mim um conhecimento para que eu exercite esse perdão de forma prática, tranquila, para me liberar de uma mágoa, de um ressentimento. Tudo isso são condutores da paz. Logo, não é tenha paz, vá dormir em paz. Eu posso vibrar por uma pessoa, oferecer a minha energia, dando uma contribuição, e ela passar por um momento tranquilo. Isso não quer dizer que ela vai ter paz, porque a paz é conquista espiritual e requer sacrifício, requer perseverança, requer confiança em Jesus. Logo, não é do dia para a noite. Uhum. Então, basicamente, se eu quiser começar a trabalhar a minha paz interior, eu teria que fazer tipo uma reforma íntima. A reforma íntima é base fundamental para a paz interior. Sem essa reforma íntima, essa reformulação, ou, em outras palavras, uma reeducação dos meus sentimentos, fica difícil encontrar essa paz que eu quero. Você imagine que é fácil perdoar? Não é fácil perdoar. Não é. Não, perdoei, deixei para lá. Não é assim. A coisa requer de mim um pouco de trabalho interior para que seja verdadeiro, claro. Então, tudo isso está atrelado a eu reconsiderar situações, remodelar meu modo de olhar para certa pessoa, reconsiderar. Então, isso está o quê? Precisando que eu me remodele, eu me reforme, reformule o modo de olhar tal coisa, tal pessoa, tal situação. E isso não acontece de uma forma mágica, num apertar de botão. Você imagine, Rose, que
para que eu queira deixar um vício social, fumar, por exemplo, não é do dia para a noite. Eu preciso querer, né, ter a vontade para começar a me exercitar naquilo. Imagina se eu sou uma pessoa que mente. Eu, para entender que a mentira é algo que é deselegante espiritualmente para mim, é algo que me baixa espiritualmente. Então eu entendi que a mentira é algo desagradável para mim e eu quero deixar de mentir. Não é fácil. A partir de hoje eu não mentirei mais. Eu vou lutar para isso. Jesus Cristo, quando ele nos ensina, seja o vosso falar sim, sim, não, não, ele está nos orientando a criarmos o hábito de sermos verdadeiros em tudo. Porque a verdade, ela é um cartão de apresentação nosso que a gente olha para todo mundo sem nenhum problema. Quando a gente mente, a gente já não pode olhar para todo mundo da mesma forma. Então, o hábito da verdade que ele nos ensinou, com essa sentença, seja o vosso falar sim, sim, não, não, é nesse sentido para que a gente vá construindo, porque o homem verdadeiro, o homem no sentido humano, ele está trabalhando a sua paz. Ele pode olhar nos olhos de qualquer pessoa, dormir tranquilo, sem problema. Você vê, a gente falando de paz do mundo, né? A gente vê que a maioria das pessoas pedem paz, fazem músicas, congressos e vão na televisão falar da paz. Mas aí a gente se questiona, né? Se todo mundo pede paz, por que que o nosso mundo não vive na paz? Por que que o nosso planeta ainda não vive a paz? É verdade. É, neste momento em que nós estamos conversando, o mundo tem focos de conflitos e guerras inimagináveis para o tempo que nós vivemos, com o evangelho que nós temos há 2000 anos, com tantas informações, com tanta riqueza tecnológica e tanto conflito no mundo e tanta guerra. A visibilidade que a gente tem atualmente de duas guerras, Rússia e Ucrânia, e Israel e faixa de Gaza, é por conta do número de mortos que acontece periodicamente. Interessante isso, que a definição de guerra e conflito ela está muito ligada à questão de quantos morrem por período. Dependendo do número, ela é levada a uma condição de guerra ou a conflitos. Então, nós temos duas guerras conhecidas nesse momento, Rússia e Ucrânia e Israel e faixa de Gaza, mas muitos outros conflitos, Gana, Iêmen, Sudão, Síria, por aí fora. Morrendo gente, muita gente todo dia. Mas nós estamos vivendo a busca da paz. Por que será que se luta tanto nesse momento, por exemplo, há equipes tentando um cessar-fogo na faixa de Gaza com Israel, países próximos tentando, nos gabinetes, não acontece a paz por conta da exigência que se faz para cessar fogo somente. Mas por que é que esse conflito se alarmou a esse ponto? Por conta da nossa falta de paz interior. Nós temos uma responsabilidade com tudo isso que há no mundo. Infelizmente, nós temos responsabilidades com isso, porque
A paz dos gabinetes, ela nem sempre é verdadeira. Ela acontece por interesses os mais diversos, menos pela real necessidade que nós temos de paz. Então, assinar um tratado de paz, um acordo de paz, não significa, porque logo mais estruje a guerra, mostrando que não era verdadeiro, era só uma pausa mesmo para alguma necessidade humana. Então, Rose, por mais que a gente peça, o planeta todo quer paz, mas será que nós estamos dispostos ao exercício da paz? Estamos dispostos à renúncia? Às vezes, quando a gente vê no dia a dia briga no trânsito, se briga no trânsito. Por que é que a gente sai de casa todo dia de manhã e solta insulto um com os outros no tanto, xinga? Às vezes para um outro e vão brigar. Às vezes até é homicídio. Porque a gente saiu doente de casa. Porque quem está em paz, ele sai de casa na paz, vai para o trânsito e não vai atormentar ninguém no trânsito. Se vem um atormentado atrás, buzinando, querendo passar, ele saiu, ele dormiu demais. Ele tinha que sair mais cedo, mas ele dormiu demais, foi imprudente. Aí vem querendo passar por cima de todo mundo. E se eu estou em paz, eu saio do meio para ele passar. E vai com Deus, vai com Jesus. Mas se o cara vem buzinando, desrespeitando todo mundo, e eu digo, mas isso é conversa, pensa que é o dono do mundo, pensa que é isso, pensa que é aquilo, eu vou brigar com ele. Então, eu me nivelo a ele. Ele está atormentado e eu também. Então, nós vamos brigar. Mas se eu estou em paz, vem ali o desestruturado, o dono do mundo acordou, foi dormir tarde, acordou. Não, cumpriu a responsabilidade. Eu abro para ele passar, ele vai embora, e eu vou no meu destino sossegado. Se eu chego no meu trabalho e encontro um ambiente hostil, mas eu estou em paz, eu vou dar minha contribuição naquele ambiente para acalmar. Mas eu preciso ter renúncia para isso, compreender um pouco os outros. Mas eu preciso ter saído em paz de casa, ter deixado paz em casa. Então, nós todos queremos paz, é verdade, mas nem todos queremos pagar esse preço da renúncia, do perdão, do exercício diário. Tem até uma música do Nando Cordel, né, que fala a paz do mundo. Então, a paz do mundo começa com a gente, né? E começa em mim, exatamente. Você acredita que o mundo algum dia viverá em paz? Você acredita nisso, da humanidade? Eu tenho convicção disso, Rose. Eu tenho convicção de que o mundo melhora a cada momento. Se eu parar agora mesmo e fizer um exercício de memória retroagindo a cada 100 anos, eu vou sempre encontrar um mundo mais conflituoso. A cada 100 anos que eu voltar, a cada 100 anos que eu recuar no tempo, eu vou encontrar um mundo mais difícil, mais hostil. E, por uma outra razão, existe uma lei que nós, os espíritas, conhecemos bastante, a lei do progresso, que é uma lei impositiva. Ela se cumprirá, independente de qualquer situação. A lei do progresso se cumprirá. Então, ninguém pode deter o progresso do mundo, os avanços tecnológicos, o progresso da legislação humana. Está lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec falando disso. O progresso
da legislação humana. Quando a gente olha, por exemplo, a escravatura, passou. Legalmente ela não funciona mais, mas foi uma época. Allan Kardec nos chama a atenção numa obra intitulada Obras Póstumas, um livro maravilhoso, ele falando das formas de governo que nós já tivemos até agora, começando lá dos tempos distantes, forma de governo da força bruta. A força bruta mandava quem tinha a força bruta. Depois, a forma de governo que ele foi chamando de aristocracias. A aristocracia da força bruta, a aristocracia dos exércitos, a aristocracia dos nomes de família. Tudo isso nós vamos encontrar no planeta todo, os nomes de família. Vamos ver lá no Império Romano, a família é qual, a família tal, dominando. E vamos chegando mais próximo à aristocracia do intelecto. Aqueles que tinham a capacidade intelectual dominavam mais. E essas aristocracias, de certo modo, deram alguma contribuição, mas a gente não ficou satisfeito com elas, que deixaram muito a desejar. E ele previa: chegará o tempo em que funcionará a aristocracia do intelecto moral. Olha que coisa. A aristocracia do intelecto não é mais do nome de família, não é mais só do intelecto. Tem criaturas que têm capacidades intelectuais, mas são verdadeiros fascínoras da humanidade. Do intelecto moral, das pessoas que saibam, que tenham capacidade intelectual, mas que amem, que tenham sentimentos. Porque nada é pior para um governante ser um doente mental, com toda a sua capacidade de causar sofrimento ao povo. Então, nós caminhamos até hoje tendo como melhor forma de governo a democracia, que a gente ainda não se acostumou com ela. Mas a gente vem avançando. A humanidade vem avançando até hoje. Às vezes eu fico olhando em alguma época da humanidade, como foi, meu Deus, como se passou na Idade Média, com o feudalismo, tudo isso passou. E nós estamos vivendo um tempo de liberdade, mas precisa educação para viver a liberdade. A gente foi demais, então precisa Verdade. freio de arrumação. Por isso é que, para mim, há uma evolução muito clara na nossa história conosco, e nós vamos encontrar essa paz. Talvez a Terra, já num mundo regenerado, estejamos dentro desse projeto de uma paz mais abrangente, abrangente, melhor dizendo. Sim, sim, é o que queremos, né? Isso E, mesmo. assim, para o pessoal que nos assiste, você tem alguma dica, alguma ideia de como podemos semear a paz no nosso dia a dia? A doutrina espírita se nos orienta muito a esse exercício, que inclusive você já falou, nesse trabalho de nos analisarmos, que é esse projeto de reforma íntima que está inserido na proposta de Jesus quando ele veio para o mundo. Quando ele nos convida a esse trabalho, é um exercício diário. Eu vou dizer assim, contar uma história bem rapidinha. Um caso que eu tive conhecimento, conheci a situação porque um amigo me participou, me fez conhecer a história de dois vizinhos. E o vizinho, um dos vizinhos, ele tirou o depósito de lixo da calçada dele, porque ele não queria.
e pegava o lixo dele e botava na calçada dos outros. A calçada dele era bem bonitinha e ele não queria lixo. O lixo da casa dele ele tirava à noite, no horário que ninguém visse, e colocava no canto de um, de outro. E as pessoas foram se incomodando com aquilo, se irritando, e cada um foi reclamando, e ele foi brigando com todo mundo da comunidade, com os vizinhos, até que um vizinho de um lado não se preocupou muito. Todo dia ele tirava o lixo cedinho da calçada dele e botava na do outro. E esse vizinho, o que fez? Os vizinhos todos, não deixa, esse cara é um aproveitador, esse cara. E o vizinho, não, eu não vou brigar por isso. Pegou, mandou fazer um depósito maior de lixo para comportar o da casa dele e o da casa do vizinho. Até a família dele não gostou, mas ele disse, ele não quer botar na dele, ninguém mais quer, então eu vou botar um depósito, mas não me incomoda, e assim fez. E foi muito, eu conheci essa realidade. E às vezes ele podava a árvore na casa dele, botava lá na calçada do outro, pertinho, né? E a família sempre, mas você. E ele deixou, foi relevando isso, foi relevando, e o tempo passando. Quando foi um dia, a família chamou esse senhor, a responsável, você está deixando esse cara fazer isso tal. Eu vou denunciar agora mesmo. E então ele foi, chamou a família e disse, é o seguinte, se vocês denunciarem, eu não irei à delegacia. Vocês vão. Mas se eu não vou, porque para mim me constrange eu chegar lá e quando o delegado perguntar qual o motivo, eu dizer que é por causa de lixo. Nós estamos brigando por causa de lixo. Eu prefiro resolver aqui e convencer a família a não denunciar. E assim ficou muito tempo. Ele morou lá, saiu, foi embora com a família, nunca arrumou inimizade com ninguém e terminou, saiu amigo da família. Eu conheci as duas famílias. E eu disse para ele, parabéns pela sua tranquilidade em renunciar. Isso é um exercício que eu aproveito para fazer. Para a gente conquistar a paz, a gente precisa fazer um exercício de renúncia em muitos momentos. A gente precisa ir além, mesmo a gente tendo razão. Porque a maioria das pessoas diz o seguinte, se eu tiver razão, eu vou atrás. Já levantou a bandeira da guerra. Que bom que eu posso ter razão e renunciar. Meu problema não é estar Escolheu a brigando paz, por. né? Hein? Ele escolheu a paz, né? Exato. O meu problema não é ter razão, é estar olhando para frente. É um exercício. Gostei, gostei. Bom, é isso. Finalizamos por aqui nossa entrevista. É um prazer ter você conosco, José. Você quer deixar alguma mensagem final para o pessoal de casa? Eu quero dizer que vale a pena a gente lutar por essa paz interior que o programa nos dá a oportunidade de conversar sobre ela. Vale a pena. Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos por que o homem é levado à guerra, os espíritos responderam no livro dos Espíritos, a questão 742, que é por conta da predominância da nossa natureza animal em cima da natureza espiritual. Então nós precisamos educar essa natureza animal. Nós somos seres que raciocinamos, que temos um futuro a caminhar. E estamos na Terra para esse exercício de ir superando a natureza agressiva, estúpida, briguenta, pela natureza espiritual, da pacificação, inspirados em Francisco de Assis, o cantor de Deus na Terra. Lembrando que Francisco de Assis veio para a Terra no século XII, num período dificílimo.
Mas ele veio para fazer um contraponto com as trevas, com a ignorância, com a estupidez da época das guerras, das cruzadas. Então ele pede assim: Senhor, faze de mim um instrumento de vossa paz. Um. Ele não queria ser o instrumento, o único. Faze de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, onde houver erro, que eu leve a verdade. A ideia é de ser verdadeiro, de ser justo. Então, essa mensagem que eu quero deixar no final, Rose, já agradecendo pela oportunidade, a grata oportunidade, a você, a Zé Carla, a todos que nos acompanham. Essa mensagem do cancioneiro da paz, o cancioneiro de Jesus, que é Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver erro, que eu possa ser a luz da verdade. Onde houver alguma dificuldade, que eu possa levar a minha contribuição para restabelecer a paz, lembrando Jesus, bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Aquele que pacifica, aquele que leva algo para construir a harmonia num ambiente desarmonizado. Essa é a mensagem que eu deixo, com essa certeza de que nós alcançaremos a paz. Que lindo! Ah, terminou aqui com uma reflexão linda para nossa alma, para deixar o coração quentinho. Muito obrigada, José. E é isso, pessoal. Fiquem ligados aqui no nosso canal, que toda quarta-feira tem vídeo novo, seja de palestra, seja de entrevista, e estejam aí nos acompanhando. Até a próxima e tchau, tchau.